Alô, maninhas, está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria, com uma boa conversa e uma ótima merenda. E a nossa merenda de hoje está saborosíssima, porque a Lili não tem pena. Ela manda merendas recheadas de camarões, cuscuz com camarões hoje aqui. Já eu mostro para você que nos assiste e para você que nos ouve. Sinta que eu estou com água na boca. Quero agradecer o patrocínio do Nova Era também e da Romanel. Vamos direto ao assunto. Hoje eu recebo meu querido amigo médico, triatleta, comunicador. Está aqui, Dr. Jeff Medeiros. Ou Jeff Medeiros. Jeff Medeiros. Jeff. Pode ser o Jeff. E aí, Jeff? Beleza, mano? Beleza, parceiro. Cara baiano que se apaixonou por Manaus. Acertei. É isso mesmo. Não, e outra coisa. Bota mais pra cima aí o microfone. A baianidade, você tem que entender que baiano não nasce, baiano estreia, né, papai? Que o baiano tem. Toda mulher quer saber, a minha sabe. A minha sabe. Que delícia. Ai, será o acarajé picante? Será? Ei, cara, que bacana ter você hoje aqui com a gente. A gente bate altos papos nos intervalos. E olha só, eu quero mostrar... Ah, vai ser legal agora que o Bonitão tirou ali o nosso retorno. De propósito, tal do Richard. Richard, please. Cara, você podia fazer isso, né? Que nem o Alfred. Não tinha o Alfred do Batman, pô. Richard, please. Richard, please. Eu não sei nem se tá mostrando. Aí, ó, tá aqui, tá a imagem, mostrar a merenda. Olha só aqui, ó. Esse pedaço de cuscuz tá vendo sobrou, né? aqui, ó. Foi o que sobrou. E olha que eu vi, quando você falou Pera aí, que agora que eu vou te entregar. Esse 2 dedos de farofa, viu, Lili? Foi o Jeff que comeu. Não, quando você me falou que a Lili ia mandar o lanche, cara, impossível, nem almocei, pô. Eu já vim aqui já sabendo que... Como... Pão X-caboquinho, né, cara? Só. Tá vendo aí legal, Richard? Não, tinha mais um que o Richard pegou. Cara, galera... Cara, eu queria só te agradecer uma coisa. Pega aqui, Richard. Eu queria te agradecer demais, Márcio, porque é engraçado que a gente se encontrou a primeira vez, quer dizer, Ai, que delícia. Quando eu lhe conheci... Parecia que a gente já era pessoa de outras almas. Foi numa festa Festa de formatura? Não, era aula da saudade. Aula da saudade. Aula da saudade. A 20ª turma da UEA, eu fui o nome da turma. A 20ª turma se chama Jefferson Medeiros. Olha que legal. 20ª da UEA. 20ª da UEA. Uhum. E, cara, no dia da formatura foi 26 de janeiro, no dia do meu aniversário. Quer dizer, era pra ser minha, não tinha jeito. E você tava lá na aula da saudade, cara. E eu não, veio... a Parilda. A Parilda. Era a Parilda que estava? Era a Parilda, lógico, cara. Eu ria demais, cara. Eu me diverti muito com você. Então, eu fico muito feliz de estar aqui pra poder falar com você. Mas hoje tá bacana porque, além de a gente bater um papo bem legal sobre o que o Jeff faz, a gente vai bater um papo sobre o que ele vai fazer. Que é o mais importante. E nós estamos aqui... falando com você que nos acompanha do outro lado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, a galera que compartilha, que escreve ali, que manda comentários pra gente nesse momento. Obrigado de coração. Eu estou muito feliz como o Jeff fala, o foguete não tem refs. E o Lezeira cola em mim, papai, que você tá... O Lezeira cola em mim que você brilha. Cola em mim que você brilha. Bora começar do começo. Por favor. Você é baiano. Baiano, vamos lá. Pai, bora filho falar de militar. uma coisa moda. Filho de militar, nasci em Salvador, fui para Caravelas, sul da Bahia, depois fui para Recife, Manaus, depois Goiânia e voltei para Manaus porque... Tu fez o vestibular aqui, aí que tu já veio? fiz aqui, que não era nem o FAM, era o A ainda. Eu A. era velho, só tinha uma faculdade de medicina. Mas tu veio para cá para estudar, não? Não, o que aconteceu foi o seguinte, o meu pai, ele é militar e quando foram botar os radares, o Civan, projeto Civan, o coronel que era lá de Recife foi quem veio fazer o projeto. E o meu pai trabalha na parte da aeronáutica com eletrônica e foi ele quem veio a ajudar nessa parte da implementação. E aí a gente veio embora. Não vou lhe mentir, vim triste. Eu morava em Recife, a 2 quadras da praia, era menino do Rio, surfava, era filezão e, tive que abandonar tudo. Mas a galera que vem morar aqui, que vem do litoral, sente muita saudade do mar. Sim, né? sim. Apesar do Rio ser encantador,
Mas o mar tem, né? Quem tem as suas... Tem mas, olha, vou fazer um parêntese aqui sobre o rio. Os meus amigos em Recife ficam pé da vida hoje em dia. Cara, peixe de rio, tambaqui e o nosso pirarucu não tem nada igual. E o pessoal aqui de Recife, quando me assistir, olha, pessoal, desculpa, mas infelizmente é a realidade. Aliás, o pessoal de Recife aqui tem pacu, pirarucu, aracu, o povo pra gostar de peixe, né, meu amigo? É a gente, né não? A com piranha certeza. Daqui é mais saborosa. Uma vez me falaram de um gringo, tinha um gringo que tinha uma empresa dessa da área médica, que ele era um holandês pedindo para vir para cá. Eu chamei ele para vir para cá, ele falou, pô, eu queria ir muito lá porque me falaram sobre piranha. Eu falei assim, olha, tem 2 tipos de piranha. Tem uma que a gente tem que pegar o barco e tal, sai pro rio. Tem outra lá no centro. Aí você só me decide o que você quer que a gente pode levar. Tem a que você sai pra pescar e tem a que pula na canoa. Ei, bicho, aí você se especializou em tireoide. Foi. O que aconteceu? Eu fui... E, aliás, você é uma unanimidade, bicho. A galera fala muito bem do teu trabalho, cara. Obrigado. Olha só, quando eu fiz residência de cirurgia geral aqui no Getúlio Vargas, aqui próximo a nós. E depois eu fazer cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer de Goiás. Tive uma chance, fui fazer um estágio, passei um tempo no Canadá, em Toronto também, para o Dr. Jeremy Freeman, que foi um dos melhores que tem de tireoide lá. E voltei, a minha esposa engravidou, então assim, a nossa vida aqui já conhecia todo mundo. A tua esposa é daqui? A minha esposa é Como é o nome dela já? Caliandra. Caliandra. Caliandra, Flor do Cerrado o nome dela. É a segunda pessoa que eu conheço. Uma amiga de infância, o nome dela era Caliandra. É a segunda pessoa que eu conheço, Caliandra. Então saiba que Caliandra é a Flor do Cerrado, mas tem umas caliandras até no passeio do Mindu, onde eu sempre estou correndo ali, tem uma árvorezinha com as caliandras, cara. Sim, e aí? Tu foi fazer Fui fazer a residência, terminei tudo e quando eu acabei, descobri... Essa história é bacana. História de rico. Richard, listen, Richard. Listen. Olha só, cara, a gente estava em Montreal. Olha, por isso que é a história de rico, né? Liso, porque a gente foi lá, tava sem dinheiro, a gente tava fazendo estágio, mas não importa, em Montreal. É melhor estar liso em Montreal do que estar liso lá em Pefé. Eu acordei com a minha esposa, a gente tinha comprado um exame, tinha atrasado a menstruação, e ela comprou o examezinho de urina, e eu acordei com ela gritando assim, deu yes. Aí eu, putz, cara, um sono danado. A gente tinha tomado um vinho na noite anterior. Eu falei, o que é que deu yes? É o exame, cara, aqui, ó, deu yes. Pô, a gente já tava 10 anos juntos, 2 anos de casado, 8 de namoro. Eu falei assim, não se preocupa, não. Yes. Aí eu falei, não se preocupa, eu vou falar com seu pai, eu assumo o menino. Falei, cara, eu entendi o desespero dela, mas, pô, acordar com deu yes, bicho, porra, não dava. E aí a gente seguiu. Voltamos pra casa, cara. Voltamos porque... A tua esposa é médica também. É médica. E aí ela estudava lá contigo? Quando ela foi pra lá, eu consegui o estágio e ela ficou a 2 quadras num hospital já, numa escola fazendo intercâmbio. Ela aproveitou para fazer o inglês enquanto eu estava no hospital. Mas ela não era médica ainda? Já. Ela já era médica, já era anestesista. E a gente, porque assim... Meu pai falou uma coisa muito bacana. Quando eu passei na residência em Goiânia, e depois ela foi junto comigo também para o Canadá, ele falou assim, meu filho, o casal junto já às vezes já não dá certo. Um de um lado, outro não dá. Então, assim, como nordestino, ela falou que quando quis casar comigo, teve que botar meu sobrenome, que nordestino não aceita. Principalmente pernambucano, papai pernambucano. E outra coisa, e onde eu fui, ela vai junto. Eu lembro que quando eu voltei, a mãe dela uma vez, a mãe dela até conversando comigo, falou assim, meu filho, eu queria lhe agradecer, porque eu nunca achei que minha filha ia chegar tão longe. E aí eu falei que... Eu aprendi com minha mãe, viu? Que a gente tem que sonhar. E sonhar alto. E a minha mãe sempre foi a pessoa que falou assim, o que eu quisesse ser, eu ia ser. E eu fui Como junto. Isso é importante, como mexe, né? Alguém me falou que, aliás, foi o psiquiatra que veio aqui. Cara, meu Deus, vou já lembrar o nome dele. Ele falou, você não imagina o poder que tem a palavra de um adulto para uma criança. Sim. Porque a criança está naquela situação ali e ela recebe de cima ali, dependendo da intensidade com que você manda. Sim. Eu lembro que a minha mãe falava isso para mim, ela dizia, esse menino vive viajando, vive voando. Aí eu disse, pois é, mamãe, é porque se um dia eu cair um pouquinho, pelo menos eu tô no alto ali ainda, eu tento... O Euler, que já veio aqui, é um grande amigo, ele falava isso para mim.
Falou, Jefferson, quando você for mirar, você mira na lua, porque se você errar a lua, a gente vai ficar ali no meio das estrelas. Então, assim, Walt Disney, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Minha mãe sempre foi, olha, vai, faz. Mãe, eu quero fazer medicina, faz. Quero fazer residência lá em Goiânia, vai. Mãe, eu quero ir para o Canadá. Filho, tá precisando de dinheiro, a gente tem pouco, mas o que dá, raspei o meu dinheiro, raspei o da velhinha também e fui embora. Então, assim, eu acho que você ter alguém que esteja do seu lado, que faça você crescer. Eu vou dizer mais, Márcio, eu faço isso com meus filhos, tá, cara? Eu faço isso com meus filhos. Eu também, eu faço isso pra eles. Eu tô procurando o nome aqui do meu querido Psiquiatra. Convidado que veio aqui, cara. Richard, Richard, please. Te coça, por favor. Quem? Não, o psiquiatra aqui, da hipnose. Ah, do hipnose, pô, da hipnose. Eu assisti esse Meu daí. Deus, o cara... Meu Deus, o cara... Tu deixou o cara na saia boa. justa aqui, viu? O cara da hipnose. Cara, não, eu vou achar, porque eu adoro. Cara, me diz uma coisa. Henrique. O Henrique Rebelo. Henrique. Henrique, Henrique, foi mal, cara, mas eu lembrei. Eu lembrei. Mas é importante a gente saber isso, que a palavra, eu fiz um curso, posso abrir uma história? Pode, pô. Então, isso olha, aqui é pra contar a história. Eu fiz um curso de inteligência emocional, eu e minha esposa, com a Gisele Oshiro. E foi um curso muito bacana, porque eu vim de uma perda de peso, uma mudança de estilo de vida. Eu tinha quantos quilos? 120, cara. Pô, tem a foto dele no Instagram, acha? É muito legal aquela foto. Não, eu vou fazer melhor. Deixa eu passar a parte. Tem uma fotozinha aqui. Que não, mas tem uma que tu botou. Você. Então bota lá antes e depois, por favor. Tá no Instagram. E aí eu achei interessante porque eram 16 pessoas e no final todo mundo ia falar o que ressignificou naquele curso. São 3 dias. E eu lembro que todo mundo foi falando sobre algum problema que teve com o pai, com a mãe. Sempre tinha uma história. E eu era a única pessoa que falei assim, cara, deixa eu falar a minha história, por favor. Eu nunca tive problema porque minha mãe sempre mandou eu sonhar grande. Então, assim, enquanto as pessoas às vezes são levadas para baixo, às vezes por causa que você falou, que o Henrique falou, as palavras dos pais, de botar para baixo. A minha mãe sempre falou assim, vai, corre, o que você quiser você vai ser, desde que você se dedique. Então, assim, essas palavras da minha mãe, desde pequeno, eu imagino que minha mãe era técnica de enfermagem, trabalhava no hospital, e ela dizia para os médicos que o filho ia ser cirurgião. Eu tenho certeza que muita gente ria e não acreditava nisso. Você está entendendo? A tua mãe era técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Então, ela era a única na área de saúde ou teu pai? A única, não. Meu pai é militar, da aeronáutica, militar. então não tinha nada, não. Ei, Jeff, cara, como é que a pessoa escolhe? Eu sempre tive essa curiosidade. Como é que a pessoa escolhe ser ginecologista, ser especialista em tireoide, o cara ser cardiologista? O que é um chamado, mano? Olha só, eu fiz a faculdade, quando eu vejo uma mudança hoje em dia nesse estilo dos meus alunos. Eu fiz a faculdade numa época que a gente tinha certeza que era um dom, que Deus tinha escolhido a gente para isso. Tanto que, assim, dentro da minha faculdade, dos meus amigos, todo mundo sabia que um dia a gente ia ganhar dinheiro, mas o dinheiro ele ia correr atrás de tudo que a gente fizesse. A gente nunca priorizou de dizer assim, cara, eu vou fazer isso porque isso vai dar dinheiro. Não. Eu acho que qualquer área que você for bom, você vai ganhar dinheiro. O dinheiro vem. Então, assim, a gente estava até brincando aqui, são 10 anos de subespecialidade e isso demora, qualquer coisa vai demorar na nossa vida. Então, assim, dentro da faculdade a gente passa em todas as áreas. E acaba que você vê ali, o que eu sempre via, Márcio, era sempre pensando um pouco sobre qualidade de vida. Porque eu via o pessoal alguns chefes meus antigos, ainda dando plantão, ainda trabalhando muito, e eu tinha certeza que eu não queria aquilo. Então eu fiquei observando... Uma vida inteira dedicada só de manhã, tarde e noite, sem ter vida, né? Só aquilo. E eu lembro que eu tenho um chefe que uma vez a gente estava numa festa de fim de ano e era lá no La Salle. Então era festa, o meu filho estava se apresentando, os netos dele também, ele copiosamente chorando. E a esposa dele pergunta para a esposa dele, falou, doutora, por que o doutor está chorando? Ela falou assim, meu filho, ele trabalhou tanto na vida dele que ele nunca viu os filhos dele se apresentando. Caramba. E ele está vendo agora os netos. E quando ela falou isso daí me impactou para dizer assim, é isso que eu não quero. Eu quero ter a possibilidade financeira de poder aproveitar. Então, assim, a coisa mais importante que eu faço no meu dia, Márcio, é levar os meus filhos para o colégio. Todo dia a gente vai ouvindo música e a gente vai conversando e a gente vai rezando e a gente vai fazendo as coisas nossas. Porque eles vão ser o que eles quiserem.
Mas o molde, a gente tem que botar a mão ali também. É verdade, mas tu não me respondeu por que o cara escolhe Não, tireoide, mas é outro exatamente assim. Não, mas é cardiologista. exatamente isso. Eu acho que quando a gente passa na faculdade em cada especialidade, Ah, tu e teve você o vai dom pra trabalhar com observando. tireoide, é isso? Foi, na realidade, eu especificamente, a minha esposa teve um câncer de tireoide Certo. há 15 anos atrás. Então, assim, eu acho que aconteceu uma empatia. Depois que ela teve o câncer, eu estava na residência ainda de cirurgia geral, e eu acho que eu vi aquilo dali, tudo que a gente passou junto, porque teve a cirurgia, teve uma iodoterapia, teve um processo. Aquilo mexeu contigo. E aquilo mexeu. E aquilo foi que fez eu um dia pensar assim, falando, cara, eu vou fazer cirurgia de cabeça e pescoço, vou trazer tireoide. A gente vê muita história do cara, por exemplo, que usa até como uma motivação na vida dele, ele se especializar em algo porque ele perdeu alguém, né? A gente vê muito isso na medicina. Sim, lógico. E parece que isso aí é um pouco do que tá me contando. Foi, exatamente. Porque, assim, imagina Não que... que perdeu, graças a Deus. Tô falando no sentido, peraí, eu vou estudar pra Mas eu entender exatamente. E eu vou te dizer, eu só descobri isso depois fazendo terapia, tá? mais disso. É mesmo, Depois que você vai fazendo terapia que você vai descobrir o porquê de cada passo da sua vida. Então, assim, são coisas que você traz arraigado e, de repente, ele te direciona sem você saber. É intuitivo e quando você vê, você já tá. E um dia que me perguntaram a primeira vez, eu não sabia responder o porquê. E aí, na terapia, foi que a minha psicóloga veio tirando de mim, até eu dizer assim, foi por ela. Olha só, Richard achou, mano, isso acha a vida dos outros. De um lado ali o Rei Momo, do outro lado ali é o meio Leandro Hassum, né, cara? Cara, não, o pessoal fala, nessa época aí o cara é 2 pedaladas e a corrente já caiu, né? Ou a bicicleta bandava, né, quebrava. Cara, bicho. Pô, peraí, dá pra ver legal aí, Richard? Dá pra ver, Richard. Mostra só, mano. Ei, caramba, cara. Olha, eu vou te contar a história dessa calça. Eu fui na... Essa calça, ela virou ela cobre carro hoje. Cobre. Não, minha bicicleta ela cobre fácil. Eu fui na Brooksfield, cara, pra comprar uma calça. Né, mentira, mas... Brooksfield. Uma vez eu entrei rapidamente, eu entrei naquela loja que até fechou aqui, que era a Zara. Sim. Eu entrei na Zara, aí veio um vendedor, né? Aí ele veio todo já me secando. Aí eu disse, amigo, eu queria ver uma calça assim pra mim. Aí ele falou, bem, as calças da Zara têm todas o número europeu. Eu disse, ai, tia merda. Me chamou de gordo, foi de uma forma sutil. Mas essa calça foi o seguinte, eu provei essa calça, eu acho que era 56. E aí uma perna, tu fala. 55. E eu botei a calça e falei assim, pô, tá legalzinho, mas você tem um número maior? E o cara falou, não. Esse é o maior número que eu tenho. Hoje em dia é 42 a minha calça, cara. Cara, quantos tu perdeu? Eu perdi 40 quilos. 41, porque agora quando eu fui pro Ironman na semana retrasada, eu tava com 79 cravado. Porra, mas tu tá aqui com 20 quilos. Aí como é que tu diz assim, peraí, eu vou correr um Ironman? Por exemplo, o doutor, eu levei aqui, ele falou, eu vou correr o Ironman Full, que é o fudidão. O fudido. Aí eu disse pra ele, eu não consigo imaginar eu correndo ali 10 quilômetros, né? E Mas ele corre 40, depois 100 e não sei quanto. A mudança foi o seguinte. Como que tu botou isso na tua cabeça? Explica pra quem tá em casa. Me diz. Vamos lá, bebê, calma. Então, olha Ping só. pong. O que aconteceu? A gente só muda no amor ou na dor. Então, verdade. assim, primeiro eu fui pra dor. Então, eu senti uma dor no coração, no peito, e eu achei que tava infartando. Então, liguei para um amigo, um Fremont, e ele falou, olha, vem aqui pra a UTI do hospital check-up. E foi embora. E aí faz só. E começa, faz exame de sangue, faz eletro, faz isso aqui, papapá. Já vem direto aqui na UTI, por favor. Não. Ele falou, não tem o que fazer. 120 quilos, obeso, pré-hipertenso, pré-diabético, sedentário, trabalhando pra caramba, dormindo mal, roncava pra caramba. Não, imagina. Então, o que acontece? Quando eu chego lá, fiz todos os exames, estava tudo ok, aí fui fazer um ecocardiograma. E a doutora Vlad, a cardiologista, ela foi até ontem foi o aniversário dela, até dar os parabéns. Ela fez o ecocardiograma e falou pra mim assim, olha, não foi dessa vez, mas se você continuar nesse caminho, uma próxima vez você vai infartar. Isso daí, Márcio, marcou, cara. Marcou muito na minha vida. E eu passei um final de semana, assim, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Porque, assim, eu até brinco, porque meu pensamento era, mulher arranja outro, né?
Não tem problema. Agora, cuidar dos meninos como eu cuido, ninguém ia fazer. E aí é o momento que eu pensei, cara, eu tenho que mudar. E outra coisa, como é que eu posso vender saúde e não ter saúde? E esse 85% dos médicos não tem saúde. Eles trabalham, não fazem exercício, são sedentários, comem mal e vivem numa... A gente é dublê de rico, tá? Médico não é rico não, é dublê de rico. Então, ele não ganha muito, ele trabalha muito. Então, o cara que tá sábado, domingo, final de semana, trabalhando que nem um louco. E o resumo dessa história é? Eu vim para fazer uma... Eu vim perdendo peso, cheguei na universidade, eu e o Euler dava aula, e toda vez eu via, a último slide nosso era o Euler chegando no Ironman. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim, cara, um dia eu vou fazer isso daqui. Um dia eu vou fazer. E aí, pensamento, atitudes. Comecei a fazer, comecei a pedalar, depois eu vim correr, entrei no lembra do triatlon. primeiro dia, tu com esse tamanho, tu foi pra onde? Pra uma academia? Cara, eu fui pra academia. As pessoas não acreditam e não sabem. E aí... Porque tu é outro cara ali. Sim, sim. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Malhar perde peso. As pessoas acham que a gente só tem que correr. O aeróbico, não. Malhar perde peso. É, fazer musculação. Fazer musculação. E eu perdi 20 quilos malhando. E aí foi na hora que eu falava pro meu personal, falava, cara, eu quero começar a correr na rua. Aí ele falou assim, não dá ainda. Você tem que perder peso, senão seu joelho não aguenta. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que perder peso. Parecia a preparação do Rock Balboa, pô. Eu tive que perder peso, fortalecer a musculatura e aí eu comecei a fazer corrida de rua. Então teve uma sequência. As primeiras semanas eu já perdi 18 quilos uma vez. Olha aí, que imagem bonita. Quanto tempo durou isso aí? Olha, eu fiz em 7 horas e 20 minutos essa prova. Não, perder 40 a perder quilos. 4 anos. 4 anos. Pra perder 40 quilos. Foi. Eu vim paulatino, a coisa... Porque qual é o grande problema? A gente passa 40 anos gordo e quer em 6 meses perder os 40 quilos. Então... Isso aí foi emocionante. Isso aqui foi agora, foi, cara. Fechar um Ironman. Você imagina, com 120 quilos eu olhava a mesma coisa que você olha hoje em dia. Eu falei assim, cara, é impossível fazer uma coisa dessa. E o cara, quando é gordo, ele não tem noção do tamanho que ele tá. Só quando ele emagrece, que ele pega a calça e olha assim, caramba. Não é. Eu tenho uma história de que quando eu entrei a primeira vez na Cavaleira, lá em São Paulo, na loja Cavaleira, eu botei uma camisa M. E, pô, o cara tava... Falei, pô, mas ainda dá mais um espaço. Você tem um AP? E o cara botou AP. Cara, primeira vez que eu entrei num AP, depois que eu saí de uma GG, depois que eu saí de uma calça de 56, cara, é uma coisa assim... É uma outra pessoa. A foto lá demonstra, o Richard passou uma aí, que tá aquela foto, você com um diploma, certificado, alguma coisa assim. E é outro cara ali, bicho. Isso aqui foi mesmo. A defesa do meu TCC na residência de cirurgia de cabeça e pescoço lá em Goiânia, cara. Cara, mas é outro cara, né? É, cara. Não, eu fico pensando o seguinte, todo mundo, meu filho tá com 32 quilos, aí quando eu corro ali no passeio do Mindu, eu falo assim, tu quer ter uma ideia? Pega teu filho, pega um saco de 10 quilos, manda ele segurar, aí ele sobe em você e você corre com estrejo. Eu tenho um amigo e ele é uma figura, e ele perdeu 60 quilos. Eu falei, nossa, tu perdeu quantos quilos? Aí ele disse, um bafo de 60. Mas é isso, cara, é isso. E a gente não tem noção, um beijo, cara. Lúcio. Não vou entregar ele, não. Olha só, cara, eu lembro, aliás, bora convidar o Lúcio pra vir aqui com a gente, cara. Lúcio foi legal, cara, muita história bacana, hein, Lúcio? Muita história legal. E ele falou que eu sou a única pessoa que ele permite imitá-lo. Deixa eu te falar, eu lembro quando eu perdi 18 quilos uma vez, foi essa mesma história. Eu parava, já parecia que o chão mexia. Eu disse, cara, tá rodando tudo, sei lá. Eu fui fazer os exames e eu precisava, enfim. Eu perdi 10 quilos em 40 dias logo. Sim. Porque com medo o cara vai, que é uma beleza. O cara vai. E eu lembro dos primeiros dias, cara, que eu sofri muito porque eu achava que eu não ia aguentar ficar sem comer. Só que é o contrário, você tem que buscar informação. Exatamente. Porque eu fui lá com a nutricionista e com a nutróloga e a endócrino. E aí elas me deram uma receita que eu não passava fome. Então, a informação nesse primeiro momento, ela ajuda muito, aliás, para tudo. Sim. Mas, cara, eu não tava do tamanho que tu tava. Como foi teus primeiros dias? Porque eu quero que nesse momento a galera que está acompanhando a gente e que de repente está enorme também. Sim. E acha que não consegue. Acha que não consegue correr uma maratona. Vamos lá. A mudança do mindset ela é mais importante. Então, assim, eu comecei, vou te dizer bem simples. Comia 2 pães de manhã cedo no café da manhã e 2 no final da tarde. Aí eu comecei a fazer o seguinte: em vez de comer pão de manhã, eu comia cuscuz. Cuscuzinho aqui da Lili, tá?
E de tarde eu continuava com pão. Em vez de 2 pães, 1 pão. E aí eu tirei o pão de manhã, depois tirei um pão à noite. Cara, eu acho que com uns 2 meses eu já tinha perdido 5 quilos. Aí, o que eu fui fazer? O próximo passo, eu comecei a atividade física. E aí comecei a malhar 2 vezes na semana. E o homem, cara, a gente tem testosterona, a testosterona ajuda bastante nessa perda de peso. Então, assim, em 4 meses eu já tinha perdido 10. Quando eu perdi 10 e você começa a entrar numa camisa bacana, você começa a tá mais vivo no dia a dia, você começa a acordar sem estar tão cansado, aí que a coisa engata. Porque eu falei, cara, eu perdi 10, espera aí. Aí melhorei a alimentação, perdi mais 5. Depois eu aumentei o exercício físico e fiquei nisso daqui, cara. Eu fiquei 5, 5, 5, 5. Mas eu lembro que eu cheguei em 92 quilos e eu não conseguia baixar. E aí fui na minha nutróloga, a doutora Bruna Dávila, uma grande amiga de infância, não, de faculdade, e falei, cara, eu quero chegar no 85. Ela falou assim, agora vai doer. Eu falei, pô, já estamos aqui, já foi na ladeira, né? Ela falou, tira o açúcar. Eu falei, não, já tirei o açúcar, pô, tô usando... Não. Tira o açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu falei, mas e o café? Eu falei, café sem açúcar. Você não gosta do café, você gosta do doce. Você não passa o dia todinho tomando café, na realidade você passa o dia todinho tomando doce. E esse foi o momento mais difícil. Porque quando eu tirar esse açúcar, era um vício, cara. O açúcar, ele vicia tanto quanto uma cocaína. Então, assim, é um vício. Então eu tirei. E quando eu tirei, eu fui para 90, de 92 eu desci para 85. Eu falei, cara, já tô em 85, vamos para 80. Entendeu? Porque parece que quem é muito gordo demora a perder mais, mas são esses detalhes, né, Jeff? São esses pequenos detalhes. Vamos dizer, quando eu já me pesei numa sexta-feira e tô com 80 quilos e na segunda-feira eu chegou a 85. Ninguém ganha 5 quilos. O que acontece no começo, vamos dizer, quando você perdeu 10 quilos? Pelo menos 10 quilos ali, na realidade, era retenção. Então, assim, eu sei que se eu eu comi um churrasco no final de semana, eu tomo em média 4 a 5 litros de água por dia. Na terça-feira, eu vou estar com o mesmo peso que eu estava no sábado. Porque eu sei que eu consigo perder isso daí. Então, quando a gente vai perder peso, a gente tem que pensar em tudo isso. Por isso que o pessoal do MMA, quando eles têm que se pesar, o que eles fazem? Eles passam, cara, 10, 20, 30 dias sem sal nenhum. Por quê? Porque o sal, quando ele está no teu corpo, ele retém e ele precisa de água. Então você acaba ficando inchado quando a gente bebe, qualquer bebida alcoólica, eu gosto de beber vinho. Então, quando você bebe um vinho, no outro dia você se sente inchado, você está inchado. Você tem o aquela sal sensação que de estar com o olho inchado, o rosto inchado. Mas você está inchado. Você está inchado. Então, assim, não é só... o vulgo pé inchado. Exatamente. Então, assim, quando você vê, não só a bebida, mas, vamos dizer, os embutidos. Eu adoro presunto. Presunto de Parma, tal. Todos esses embutidos, eles têm muito sal. E isso faz você ficar inchado porque a água tem que ser absorvida também junto. Ó, nós falamos do teu início, medicina. Falamos agora como tu emagreceu. Sim. Né? Mas eu ainda queria voltar um pouquinho ali na medicina, porque tu é uma autoridade na área e eu queria te aproveitar mais um pouquinho. Cara, tem a ver... Eu vi, eu acho que foi um post teu que você falou... muita gente, a pessoa não sente que está com problema na tireoide. Né? Não tem... O que acontece? Parece que quando uma médica... Endócrino. Não, ginecologista. Ginecologista ela te pede... encaminha... Não, ela pede os exames. Ela pede o exame, aí que a pessoa descobre que tem um câncer, é isso? Exatamente. Então, eu queria só que tu explicasse pra gente como é uma forma que detecta, o que isso acarreta, quais são os cuidados, qual é o momento que a pessoa te procura. Só para quem está acompanhando. Então, vamos lá. Geralmente, o que vai acontecer? As mulheres, você vai ter nódulos de tireoide, câncer de tireoide mais em mulher. Então, só por ter isso, geralmente, o que vai acontecer é a história natural. As mulheres vão anualmente na ginecologista, a ginecologista vai pedir um monte de exame, porque na realidade a ginecologista ela virou o clínico geral das mulheres. E nesses exames, elas pedem ultrassom da tireoide. Então, assim, cerca de 50% a 68% das mulheres vão ter um nódulo na tireoide, e aí é o momento que a ginecologista fala assim, olha, você precisa fazer o acompanhamento com um especialista e encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Em lá chegando, a gente tem que avaliar se tem ou não tem características de malignidade, se precisa fazer a biópsia, que é a punção que a gente fala. E daí a gente detecta o câncer. E mais de 99% dos nossos pacientes não sentem nada. Então, assim, existe até aquele primeiro momento, quando a gente faz a punção e sai o resultado do câncer, existe aquele processo de negação, de dizer, mas eu não sinto nada, como é que eu tenho?
Tá aqui o exame. E o normal é não sentir nada. Então a gente vê muito isso, que o câncer de tireoide tem um aumento de incidência no mundo todo, não é só em Manaus, no Brasil, é no mundo todo. E a gente está achando muito nódulo e muito câncer de tireoide, graças a Deus, precoce, por causa da própria ginecologista, porque pede o exame, a gente dá o diagnóstico e trata logo. E isso é mais em homem ou em mulheres? Mas em mulheres. E Tu acha que tem a ver com a quantidade de hormônio que a mulher produz? Olha, tem estudos falando a favor, mas nada se fechou. E aí eu brinco com as meninas daqui, as mulheres daqui, dizendo assim, olha, isso aí às vezes pode ser que você comeu um caroço de tucumã e de repente ficou aí na tireoide. Eu brinco pra gente tentar amenizar a coisa, mas assim, não tem nada específico de dizer o que vai dar ao câncer de tireoide, a não ser uma irradiação, porque aí a gente... É outro lance que eu acho que não vale a pena. E a possibilidade de cura, Jeff? 96% delas são curadas. Então, assim, eu vejo hoje em dia, com 12 anos dentro de acompanhamento de pacientes com câncer de tireoide, que é um câncer, na sua grande maioria das vezes, de ressignificação. Eu consigo ver um outro lado. Então, eu vejo uma história, Márcia, que se repete. São mulheres depressivas. É difícil vir. Engraçado. Eu tô falando. Não tá no livro. Isso? Não tem no livro. O que eu tô te falando não tem no livro. Mas eu vejo mulheres depressivas que muitas pessoas, às vezes com um estresse muito alto no seu dia a dia, mas que quando chega lá, ela tá com câncer de tireoide, passa por aquele tratamento de cirurgia, de iodoterapia, às vezes quando precisa. Mas muitas delas saem muito forte. Tem uma escritora daqui... Mas peraí, ela sai forte como? Ela sai de lá... Ressignifica. Que ela vence qualquer coisa... Ela ressignifica. Eu já tive história de grandes empresários de multinacional que ascender no cargo dela, ia ter que sair até de Manaus, teve o câncer, ficou em casa, tinha um filho de 2 anos, começou a curtir o filho. Quando voltou para o trabalho, falou assim, olha, eu não quero ascender, eu quero descer. Eu quero ter tempo com meu filho. Já tive 2 outras histórias bacanas. Uma de uma mulher que estava num relacionamento abusivo, teve o câncer, fez o tratamento, e chegou para o cara e falou assim, meu amigo, é o seguinte, eu descobri que eu tenho uma vida e descobri que não é com você. Então passa no RH, bate sua conta e vai embora. Mas é isso que eu estou te dizendo. Imagina que aqui esse diagnóstico, essa força que tem de dizer câncer, ele é muito pesado, mas graças a Deus, os cânceres de tireoide, 96% deles são curados. Entendeu? Bicho, é um mundo assim que eu queria, mas é porque o Jeff, gente, tem tanto assunto legal que eu quero falar com ele. Mas assim, eu queria que tu passasse para mim aqui, é uma curiosidade que eu tenho, que, falando um pouco espiritualmente até, essa ressignificação, não tem muito a ver com, tipo, a pessoa diz assim, eu estou tendo mais uma chance, Deus está me dando isso, e eu sinto que o meu espírito, a minha alma, ou essa força que me move, ela quer viver muito mais, só que ela quer viver de uma forma intensamente. Eu vou te contar uma história para responder isso aí. A minha esposa teve há 15 anos atrás um câncer de tireoide. E esse câncer de tireoide, depois de 15 anos, voltou, Márcio. E aí a gente teve que passar por tudo de novo, cara. E quando a gente foi passar por tudo de novo, acabou tudo. Eu perguntei dela, eu falei assim, o que você ressignificou? Ela falou assim, olha só, eu aprendi primeiro que eu tenho que dizer não. Daqui pra frente eu não faço mais o que eu não quero fazer, cara. Cara, isso é muito louco. Entendeu? E eu li isso antes de ontem. Se você puder dar não, dê enquanto dá tempo. Inclusive tem um livro, O Poder de Dizer Não. Né? Caraca, bora mudar de assunto. Pronto, matei minha curiosidade. Pô, a gente tá tão legal, a velho. grande novidade, bicho, que pra mim é uma novidade, pro Richard, pros teus amigos, mas talvez para alguns amigos não, mas essa paixão pela comunicação, esse bichinho que eu carrego, essa bactéria, sei lá, esse vírus da comunicação, te picou também, cara? Foi. Na realidade é o seguinte, vamos voltar. Baiano não nasce, baiano estreia. Então, assim, eu desde pequeno sempre gostei muito, sempre fui a pessoa que comunicativa. Eu tenho facilidade de juntar grupos. O pessoal, vamos dizer, eu tenho um grupo de ciclismo e tenho um grupo de triatlon. E no final de semana eu junto todo mundo. Pô, todo mundo tem que ser amigo, todo mundo tem que fazer tudo junto.
E aí, quando eu estava na faculdade, eu sempre fui aquele cara que todo mundo fala, pô, tem que apresentar. Tem que apresentar. Trabalho na eu frente. apresento. Então, assim, eu não precisava fazer. Eu não precisava fazer o trabalho. Eu era o cara que ia ler e apresentar lá na hora. E eu fui me preparando. Isso daí já me fez ser professor. E de professor, eu sempre fiquei naquela de, poxa, cara, eu gosto disso. Aí um dia eu fui, sentei lá na CBN, na Rádio CBN, dei uma entrevista lá com o Durval, só que era cara, é que nem aqui, uma bagaceira. Eu lembro que eu tô esperando o Durval também vir Durval, aqui comigo. Durval! É o primo rico. Durval Leles, podia ser Durval Leles, né, do Asa de Águia. Mas quando eu fui lá com o Durval, cara, eu saí encantado. E olha que eu já tinha ido em televisão, mas assim, aquele ambiente legal, aquele papo bacana, eu lembro que eu falei pro Durval, ainda bem que eu tô aqui pra gente elevar o nível desse programa, porque eu tava baixo. E aí eu lembro que eu fui convidado uma segunda vez, o Rafael Campos, Rafael, obrigado, cara, pela oportunidade. Eu falei, Rafa, cara, é disso que eu gosto, bicho. Tu nunca tinha entrado num programa assim de rádio, TV? Não. E aí eu falei, Rafa, deixa eu falar uma coisa, cara, é isso que eu gosto. O dia que você tiver um espaço pra mim, você me liga. E aconteceu. Ele me ligou e falou, olha, a gente tá precisando de uma coluna aqui na CBN, um médico pra gente fazer a coluna, você topa? Topo. Aí, beleza. Fui lá, a primeira vez, assinei contrato, aquela coisa toda, pô, bacana. E aí, eu lembro que eu encontrei o Oshiro, é um grande amigo, e falei assim, Oshiro, vem cá, você que já é da casa, pô, me ajuda aqui, cara. O que é que eu faço aqui dentro pra crescer? Porque é isso que eu quero. Aí ele falou assim pra mim, Jefferson, nunca esquece do seu horário. Por quê? Porque são 5 minutos, então assim, de repente tu tá em Maldivas, em algum lugar viajando e você vai esquecer. E eu falei, cara, pra mim só funciona de um jeito, pra eu não esquecer. Eu tenho que ter um compromisso. Eu perguntei, Rafa, eu posso vir pra rádio? Aí ele falou, pode. Então assim, todo dia, cara, era 5 minutos só de programa, mas eu saía da minha casa, ia pra rádio, sentava lá com os meninos, ficava batendo papo, entrava ao vivo, jogava, conversava sobre assunto e saía. E disso de 5 virou 10, de 10 virou 15, de 15 virou 20. Daqui a pouco o programa da manhã, o pessoal fala, doutor, é o seguinte, pô, amanhã tá sem pauta, o pouco só podia vir aqui para falar sobre tal assunto, eu ia. E aí começou, cara, quando pica, bicho, é horrível, né, velho? Você começa, pô, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. As ideias explodem. Quando Sim. você é picado por essa comunicação, esse formato. E, logicamente, cada um da sua forma, né? O Richard ali, que manja muito de edição, de operação. O cara que é cinegrafista, que ama fazer o jornalista cinegra, sabe? Então, e a gente que gosta de falar no microfone. Não, isso é legal. Quando eu ia pra rádio, tem o cara que manda na mesa se chama Deilson Gomes. O cara, ele tem uma voz bacana, ele faz um outro programa. Quem é, sabe quem é? Sei. Cara, e eu gostava disso, porque quando eu ia pra lá, eu ia aprender. Então eu ia olhar como é que o Deilson levava, eu olhava o Clauson Dutra, como é que ele apresentava, o domínio que ele tinha, como é que ele falava, aquela introdução que ele tinha, mais ou menos pronta, mas ele ia... Então, assim... Foi vendo o timing de cada um. Cara, eu fui aprendendo, e aí, assim, eu sempre gostei muito de... Eu acho que até para ser médico é isso, é doação. Então eu falei assim, poxa, eu não queria vir aqui apenas para falar, às vezes, assuntos que eu não tinha tanto embasamento. E aí eu perguntei, poxa, eu posso trazer o pessoal para entrevistar aqui? E aí deram ok. Aí eu falei, pô, beleza. Então você deu ok, beleza. E aí no começo, lógico, você vai chamando os amigos, né? Que é o cara que topa. Fala, bicho, ó, no meio da tarde... tira onda. Não, e outra coisa, olha, no meio da tarde, terça-feira, 5 minutos. Pô, o cara ia sair da casa dele, bicho, faz 5 minutos. Né? Então são os amigos que viram, né, esse cara? Vírus hoje tá rendendo, vem aí... Hoje em dia, vamos lá. Vem aí, Richard, a estreia. Richard. Fecha nessa aqui, Richard. Estreia Jeff Podcast, o melhor podcast sobre saúde e bem-estar. A gente vai falar sobre coisas boas. Essa mudança de vida, então, existe o MEV, que é a mudança do estilo de vida. A gente vai trazer isso, a gente vai trazer para as pessoas tudo que é mudança. A gente vai tirar um pouquinho, o que eu quero trazer para as pessoas? Eu quero tirar um pouquinho daquela coisa fechada do médico, de jaleco, de gravata. Não, por obséquio, minha cara, você... Não, cara, eu quero falar de pessoa para pessoa. Eu tive acesso já a alguns roteiros aí, algumas... Sim. E o bacana que você está trazendo
é que o médico, além de sair um pouco dessa seriedade que tu falou, Certo. se emociona. Sim. Então, nesse podcast, você vai mostrar os médicos, o lado mais humano, emocional dos médicos. Lado humano. Olha, se o cara já é médico, pra mim já é um lado humano da porra. Não, mas o legal é o lado exatamente... emocional do médico. Exatamente. As pessoas acham que a gente tem uma carapaça e que a gente não é ser humano, que a gente não chora, que a gente não tem sentimento, você tá entendendo? Quando eu era criança, eu lembro que as pessoas diziam assim, médico nem chora quando morre porque ele é médico. Cara, eu posso... Não tem um pouco... Eu posso contar uma história? Conta. Eu lembro que uma vez eu falei pro meu pai, cara, que a gente, quando eu via os pacientes numa fila do SUS enorme e que não tinham a mesma chance do que uma pessoa que tem no privado. E uma vez eu falei pro meu pai assim, eu falei assim, pai, eu não sou Deus para escolher quem morre e quem fica vivo. É cruel, é muito cruel. Todo mundo que trabalha em hospitais públicos, e aí por isso que a gente vai falar, principalmente os oncológicos, né, os pacientes de câncer, cara, tem um amor ali dentro, porque não é dinheiro, cara. Dinheiro no meu consultório, dinheiro no privado, você ganha muito mais, mas é a dedicação, é o amor que a gente tem à profissão e ao outro. Eu tenho certeza que eu vim nessa vida para servir. E aí eu servi como médico, servi como professor, e agora, para mim, como podcast, eu vou servir. Pô. Não, mas é exatamente isso. Por que o entrevista? Por que eu entrevistar? Eu tô para servir. Você tá aqui para servir. É o entretenimento, as pessoas Isso aqui não entendem. É um meio pra gente levar informação para as pessoas através do entretenimento, com uma brincadeira, lógico. Exatamente, mas eu já vi muitas entrevistas suas com pessoas renomadas onde você vai trazer o melhor daquela pessoa, você desconstrói às vezes a pessoa, porque às vezes acham que, pô, teve gente aqui que eu achava, pô, como diz o caboclo, tá aqui embusteiro danado, né? E, cara, você vê uma entrevista, a nossa querida amiga Junha Januário, cara, eu fiquei, cara, apaixonado pela entrevista dela. Eu ficava quietinho, olhando aquilo dali, falei, uma história tão linda, e vocês dois batendo papo ali, e eu falar pra você, já que a gente tá aqui, eu aprendo com você todo dia, cara. Eu que aprendo contigo. Cara, eu quero aprender a emagrecer, porra. O Richard também. Se cortar o pão, desmaia eu e ele. Porque vem ele. Ih, pelo amor de Deus, não para de mandar pão, não. Pão light agora. Não. Quem late é cachorro. Olha só, já tem o Jeff Podcast no Instagram. Lá, por favor. Richard, na tela. Olha explica só. Aí, é Jeff com 2 F. 2 Fs, Jeff, underline podcast. Uhum. Eu queria fazer um nome junto, mas você sabe que já tem, então se já tem, a gente não pode Olha usar. Só que legal, já tem alguns convidados, o programa já está pronto, alguns, já está né? pronto alguns, já a gente está terminando só a sintonia fina. Uhum. O Eduardo Abreu, que é o nosso grande amigo, ele ortopedista, excelente. A gente veio falar sobre fisiologia do exercício. Pelo que eu vejo, não tem só médicos, né? Não é um podcast só médico. Não é só médico. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que trazer os melhores assuntos das pessoas, as pessoas entenderem que a saúde, o mente sã, corpore sã, tem que ser usado. Você está aqui para a gente falar, quando você fala da mente, o que você trabalha aqui é a mente das pessoas. Então, a mente sã, corpore sã. Então, a gente tem que trazer inteligência emocional, que é super interessante. Acho bom esse assunto. Você está entendendo? Cara, esse assunto eu acho fantástico. Porque, assim, vamos lá. Eu tenho certeza que você era o cara dentro do colégio que era ninguém acreditava que eu era o filho da puta. Ninguém queria papo comigo, cara. Entendeu? Eu era o cara mais... Mas eu também vivia cheio de rodinha ao meu lado, porque eu puxava o violão. Quando eu tava na merda, cara, eu queria ser esse cara do violão. Eu era o cara que sempre estava em primeiro no colégio. Quando chegou na faculdade, eu sempre fui mediano pra cima. Mas hoje em dia eu vejo o seguinte, se a gente for falar de sucesso, e aí definição de sucesso para mim e para você são completamente diferentes. Quem teve sucesso dos meus amigos de infância ou de faculdade não eram os mais inteligentes de inteligência cognitiva. É o cara que tinha inteligência emocional, é o cara que tem network, era o cara que jogava bola, conhecia todo mundo, era o cara que estava no violão, que conhecia também todo mundo. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm que entender
que você tem que aprender várias coisas. Eu tenho uma teoria do cinto do Batman, que é o seguinte, o Batman é o único super-herói que ele não tem nenhum superpoder. Então, o que o Batman faz? Ele tem o bate-cinto de utilidades. O que o bate-cinto... o que o bate-cinto Mas ele não ganha do Capitão Caverna. O Capitão Caverna ganha de todos. Eu já vi o Capitão Caverna tirar a geladeira da cabeça dele. Viu, né? Sim, e aí? Não, então é o seguinte, eu tô fazendo aula de canto. Então, o canto me traz... Tu tá fazendo? Eu tô fazendo aula de canto exatamente por causa do podcast. Na realidade, no final do ano, eu vou fechar ao vivo, cantando ao vivo, com coral, filarmônica, lá no Teatro Amazonas. Cara, só vem cara porra louca aqui. O doutor Euler, o cara é músico, médico, corre, é professor, é maridão, é super pai paizão, e às vezes dorme. E tu? Não, mas eu durmo mais do que o Euler, porque quando dá merda... Ei, olha, uma história do Euler é o seguinte, a gente foi fazer a gente treinava e foi fazer uma prova junto aqui em Manaus. E aí, para organizar a prova, todo domingo de tarde, ele marcava uma reunião. E aí eu falei assim... Porra, ele marcava reunião de tarde, domingo? Filho da fruta. Porra. Por favor, tenho de segunda a sexta, horário comercial, meu amigo. Sábado e domingo é pra minha família. E foi uma das coisas que na inteligência emocional é tão importante. Eu descobri o que me faz... O que me revigora, o que me recarrega. E eu aprendi que o que me recarrega é descansar o sábado e domingo do lado da minha família. Então, assim, olha que família linda. Olha lá, cara. A mãe que Caliandra, salva sempre. Esposa. Caliandra, parabéns, Graças minha a amiga. Deus, Você deu amor. pedigree pras crianças. Poxa. Não, mas por isso tu É igual eu. Tu acha que eu sou lesa? Eu vou casar com mulher feia, bicho? Tu é louco, é? Tá ali, ó. Fala aí o nome Caliandra, a Juju. A Juju acho que é minha cara, só que é branca. Mas aí afilou pela mãe. E o Vini? O Vini, cara, esse final de semana minha sogra me falou uma coisa. Falou assim, meu filho, nunca decepcione o seu filho pelo amor que ele tem pra você. Esse bicho é grudado comigo, meu amigo, de dormir grudado, de acordar e é a única pessoa, tá aí, fazer uma observação. Eu chego em casa no final da noite, a mulher não tá nem aí e a Juju não tá nem aí. É a única pergunta assim, como é que foi seu dia, pai? Pô, tu tá bem, lá em casa é só o cachorro que late pra mim. Essa é a minha paixão, a minha família, Pô, cara. Ela que família revigora, linda, cara. Parabéns. Ô, Caliandra, parabéns, viu, querida? Qualquer hora a gente vai combinar aí. Olha eu me oferecendo. Não, é porque até hoje nada do vinho. Olha só. Nada do goró. Então, cara, parabéns pela família. Eu acho que é isso que... Eu acho não, é isso que completa a gente, né? Sim. É família, é diversão, é amigos, é merenda, é bate-papo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu acho interessante, porque assim, você sai na rua, todo mundo te conhece. Não, nem todo mundo. Não, conhece. Não. Conhece, sim. Então... Só o SPC, o Serasa, a Bemol, que eu tô atrasado. Então, assim, você, dentro da faculdade, eu sou o professor. Dentro do meu consultório, eu sou o doutor. E chega em casa, bicho, a mulher, os meninos só falam assim, frita um ovo pra mim. Faz um cuscuz, você tá entendendo? Agora, mas isso que é legal, sabe, Jeff? A gente poder viver cada ambiente, cada momento. Exatamente. Sabe, eu aqui com esse bicho aí, a gente tem uma relação aqui de amigo, pô. Sim, eu sim. falo pra ele, ninguém aqui tá... Ninguém é melhor do que ninguém, cara. Então a gente tá nessa junto. Sim, né? Aí tem a sim. Karen que administra tudo, que, né? Enfim, tem a galera que trabalha fora e que agora a gente tá... Enfim, tá passando essa revolução. E o Mas sonho... é isso que faz a gente ser feliz. Sim, E agora sim. tem o Jeff, que é comunicador, porque é o seguinte, a galera, quando assistir o podcast, ela vai assistir não só um cara que é médico, mas o cara que é atleta, o cara que tem uma história, um cara que é paizão. Isso a gente até falou com ele. E ali, quando você ouve o podcast, quando você assiste esse podcast, você tem que interagir, viajar junto com essa ambientação. Eu estou aproveitando esse gancho, porque muita gente me vê como humorista, com os personagens e tal. E agora, nesse momento, com o podcast, é o Márcio que tem curiosidade, que tem vontade de continuar comunicando. Então, a todos vocês que amam esse mundo chamado de podcast, vocês agora vão ter o Jeff Podcast, que também vai falar de experiências pessoais. Cara, minha gente... Eu estou naquela câmera ali, né? O monge. Ali, monge não, como é o... Eremita. Um dia vocês vão ver a cara dele. Olha só, você que está nos acompanhando nesse momento, você tem que entender que o que nós estamos fazendo aqui é um meio de levar
comunicação, informação para você de uma forma como se tiver uma merenda. Nós estamos em casa, né? Exatamente. Não, e eu acho que o mais importante é vocês entenderem. Assistam. Eu lembrei o que eu ia falar. Vamos lá. Eu lembrei. Eu vou naquela câmera ali. Fecha a câmera. Eu lembrei o que eu ia falar. Richard. Please. Vocês vão se emocionar com as histórias de médicos contando aqui experiências até sobrenaturais. Pronto, dê spoiler. Dê spoiler. Olha só, o importante também é as pessoas entenderem que é o seguinte, a gente sonha grande e as pessoas que estão nos assistindo, Richard, fecha aqui comigo, Richard. Câmera, 12. Richard, please. Nós vamos ser, em 2 anos, o maior hub de podcast aqui da região norte. A gente vai ser o Maninho Liso. Aleluia! Receba, irmão. Aleluia! Recebo, igreja. Cara, eu poderia estender aqui. Mas 2 horas, né? Se tivesse um vinhozinho, a gente ia até mais tarde. Não vem conversa que eu vim aqui mais tarde. Olha só, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Tem mais alguma coisa que a gente gostaria de falar, mas a gente não tem como falar agora. Sim, não tem. Porque vem muita novidade legal. Não, eu acho que as pessoas vão se emocionar, como você falou. Eu quero desmistificar, eu quero trazer informação com credibilidade. O que mudou a minha vida, principalmente nesse ramo de comunicação, uma vez eu li um artigo americano falando sobre isso, que os médicos são especialistas que teriam que vir a trabalhar nas redes sociais, por quê? Porque tem muito charlatanismo. Tem muita coisa que trazem errado e as pessoas consomem. Por quê? Porque os bons médicos, eles estão preocupados em fazer trabalhos, artigos científicos, PhD, tal. Só que a população precisa disso, de informação real, com credibilidade, as coisas que as pessoas entendam, o que pode e o que não pode. Então, assim, eu vou passar para elas isso, trazer a coisa, o fato, e lógico, de um jeito mais tranquilo, de um jeito muito mais ameno, com pessoas que também... Não vou trazer aqui qualquer pessoa, lógico, né? Então a gente vai trazer pessoas que têm renome, que têm peso dentro da sua área, para a gente trazer a informação realmente correta. Esse é o espírito do Jeff Podcast. Então, coloca ali, Richard, vai ter canal no YouTube, no Instagram tudo, já Spotify, tá Jeff... tudo, YouTube, Instagram. Já vai seguindo o Jeff Podcast, aí Jeff, Jeff, para quem ouve a gente, Jeff com 2 F. Jeff, _podcast. Nome de pobre, né? Teve 2 letras que repetiu, teve um YW, agora Jeff Podcast. Senhoras e senhores, esse foi mais um Lezeira Podcast. Nem dei tchau pro cara. Beijo no coração. Valeu. Tchau, galera. Mal educado, mas tudo bem. Beijo. Beijo do ex-gordo. Tchau. Beijo do gordo. Pô, muito